eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco é o fato da história ser brega, ser anos 80 mesmo. Por exemplo, você tem aquelas cenas de, sei lá, o mesmo golpe não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro, apesar de ser só conveniência para o autor. Aquilo é algo que dá um certo charme pro Cavaleiros do Zodíaco. E Cavaleiros do Zodíaco tem clichês? Tem. Por exemplo, 12 casas. É o clichê mais famoso de Cavaleiros do Zodíaco. E é um clichê que todo mundo gosta, apesar de ficar extremamente saturado lá no final. É um clichê que todo mundo gosta e eu diria que se ele não abusasse da ideia de 12 casas 4 vezes, provavelmente não seria uma ideia que a gente diria que era um clichê. E sim, a gente reconheceria que seria uma ideia bacana e original. Mas como o Kurumada tinha que usar 4 vezes a mesma fórmula, é claro que a gente vai dizer que é um clichê. E o que eu diria, Cavaleiros do Zodíaco constrói um clichê e... ou melhor, constrói uma ideia original, acaba transformando num clichê. Mas mesmo assim, se não fosse um clichê, seria uma ideia bacana. E, por exemplo, a ideia das 12 casas, eu não vi em outro mangá a não ser Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu diria que mais ou menos a maioria dos clichês de Cavaleiros do Zodíaco você só vai ver em Cavaleiros do Zodíaco. Então, isso torna um negócio um pouco mais... dá um feeling de anos 80... E isso que eu acho que as pessoas gostam. Mas os idiotas da Toei Animation, eles não sabem por que a forma de Cavaleiros do Zodíaco ironicamente funciona. Porque eu acho que até nem o Kurumada sabe. Mas os caras da Toei Animation, eles tiveram a brilhante ideia de criar Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que é basicamente uma história de Cavaleiros do Zodíaco para novas gerações. Tem que entender que o público de Ômega são as, sei lá, quem não assistiu o Cavaleiros do Zodíaco antigo. Pegaram todos os clichês de Cavaleiros do Zodíaco antigo e botaram mais alguns. Mas eles não sabem porque esses clichês tinham seu próprio charme e o resultado virou uma série completamente genérica, chata, cheia de fillers. Meu Deus, quantos fillers tem. Eu assisti até o episódio 100 e pouco, estava quase na reta final e eu parei de assistir porque tava um saco, eu não aguentava mais. É um horror. Eu até entendo que os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, e eu acompanho a comunidade de Cavaleiros do Zodíaco e sei que eles falam isso, eles abominam Ômega. Abominam até demais, eu acho que é até um pouco exagerado. O Ômega tem lá um moleque aleatório chamado Koga. Esse é o protagonista. Mas Cavaleiros do Zodíaco Soul of Gold? Não, você tem o Aiolia, um personagem que todo mundo já conhece. Soul of Gold tem mais defeitos ainda do que Ômega, é uma história pior do que Ômega. Mas como tem o fator nostalgia, as pessoas obviamente gostam. E obviamente vão deixar passar os problemas óbvios de Soul of Gold. São muitos. O que eu gosto, primeiro, são as músicas. A abertura, eu sempre preferi a Soldier Dream do que a Pegasus Fantasy. Então quando eu ouvi, eu fiquei, poxa, que legal. Tipo, sei lá, pra mim a abertura é a melhor coisa desse anime. Sério mesmo. 2 personagens específicos, e são os 2 melhores personagens, e são os 2 personagens que me surpreenderam. Que é o Máscara da Morte e o Afrodite. Por incrível que pareça, eles conseguiram transformar 2 personagens que são os mais odiados dos Cavaleiros de Ouro e transformar os 2 personagens mais legais de Soul of Gold. E eu achei bacana, eu achei legal isso. Uma das poucas coisas que, como eu posso dizer, acrescentou a ideia original de Cavaleiros do Zodíaco. Temos os fatos de que eles exploraram alguns assuntos que poderiam ser um pouco explorados na série principal, mas não foram, como, por exemplo, relação entre 2 personagens, sendo que algumas dessas relações porcamente exploradas. Saga e Aioros nem se fala, porque o que eles fizeram com esses 2 personagens foi ridículo. E também tem um negócio bem pequenininho no final, que é um plot twistzinho que acontece por conta de um dos Cavaleiros Deuses. É uma coisa que eu achei inteligente e eu não esperava ver aquele plot twist, e eu achei ele bem inteligente. Basicamente isso. Vamos começar pelos problemas. O negócio não faz sentido num conceito. Faz sentido a ideia, é uma ideia estúpida. É uma ideia estúpida os Cavaleiros de Ouro renascerem. Os roteiristas, eles sabem disso. Eles sabem porque em absolutamente todos os episódios eles ficaram reforçando e enfiando na goela da gente que os Cavaleiros de Ouro renasceram por causa disso, e isso, blá 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 blá, e tem mais isso, e chega um ponto que você não aguenta mais, e você nota que os roteiristas estão desesperados para fazer você engolir essa ideia. Se eles soubessem que a ideia deles era boa e funcionasse, eles não precisariam ficar enchendo o saco da gente. Mas eles fazem, porque eles sabem que a ideia é horrível. Mas ok, eu ainda posso deixar passar o problema de conceito. Posso mesmo. E vou passar pelo que realmente Soul of Gold é. É um fanservice. Por mais que tenha uma historiazinha que tem só por ter. Por causa que, vamos ser sinceros, esse roteiro do Soul of Gold é um roteiro do nível Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Os fãs de Cavaleiros do Zodíaco podem negar, mas é do mesmo nível. O negócio é que os Cavaleiros de Ouro, eles são o fanservice. Eles sempre foram fanservice
desde a série original. Eles são aqueles cavaleiros que aparecem de vez em quando, e aí você sabe que quando eles aparecem vai ter uma porrada incrível. Quando eles aparecem você diz, poxa, agora o negócio vai ficar sério. Essa é a função deles. Mas os roteiristas de Soul of Gold, eles não sabem disso. Eles não sabem que os Cavaleiros de Ouro são personagens que tem que aparecer só de vez em quando. Em vez disso, eles criaram uma série que eles aparecem sempre. E por isso eles não funcionam. Por isso que eles não funcionam como um fanservice nessa série. E por mais que a ideia original, eu acho que até tenha sido que os Cavaleiros de Ouro tivessem sido os protagonistas da série original, você acha mesmo que o Kurumada ele não mudou a personalidade dos Cavaleiros de Ouro para eles se adaptarem para personagens que aparecessem só de vez em quando? Você acha mesmo isso? Kurumada fez isso. Eu não duvido que se os protagonistas da série original fossem, sei lá, o Ayora tivesse a mesma personalidade do Seiya. Os Cavaleiros de Ouro funcionam quando eles aparecem raras vezes, e quando eles aparecem, você diz, poxa, isso é legal. E você nota isso, você nota que os Cavaleiros de Ouro, eles não foram feitos para aparecer em cada episódio, porque as aparições deles praticamente ficam banalizadas. Você fica, poxa, o Saga apareceu. Era meio óbvio que o Saga tinha que aparecer uma hora ou outra. O fanservice só funciona quando você não espera. Quando você espera, você nota que é um fanservice, e você nota que o negócio é superficial. Ele automaticamente acaba falhando na sua principal função. Soul of Gold é pra ser um fanservice, e eles falham no fanservice, porque chega a um ponto que não funciona mais. Você nota que aquilo é superficial, e você nota que as aparições dos Cavaleiros de Ouro, ou que as técnicas que eles vão usar, uma hora ou outra iam aparecer, por causa que estava basicamente no roteiro, eles só checaram uma lista. Eles usaram todos os recursos de fanservice que tem, e todos eles você já esperava em Soul of Gold. Então, basicamente não tem motivo pra você assistir, porque se você já sabe o fanservice. E falando em armaduras, eu nunca entendi esse fetiche dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco de falar de armaduras. Tá, eu até entendo você dizer, poxa, eu gosto do design daquela armadura. Poxa, não gosto tanto daquele design da outra. Mas o que eu não entendo é que as pessoas pegam, por exemplo, Ômega, e começam a xingar Ômega porque as armaduras são carnavalescas, que parecem vestimentas de carnaval, e de que de fato parece, mas é uma crítica que não pode ser aplicada em Cavaleiro Zodíaco, independentemente de qual cavaleiro seja. Na série original, o Seiya, a armadura dele deixava o tronco dele completamente exposto, só protegia o coração. Se o Seiya levava um soco na barriga, ele morria, porque ele estava completamente exposto. E Soul of Gold, as armaduras divinas que as pessoas tanto gostam, porque as pessoas gostam só porque é armadura de ouro. Se você for ver, a armadura do Ayora é ridícula, é risível, porque você tem uma armadura de leão e ele usa salto alto e ao mesmo tempo tem asinhas. Você vai me dizer que isso não é carnavalesco? Cara, as armaduras de Cavaleiros do Zodíaco sempre foram carnavalescas. A série é basicamente dividida em 3 atos. O primeiro ato, que é do episódio 4 a 5 mais ou menos, não me lembro direito, mas é por aí, é dos primeiros episódios. Basicamente segue a mesma fórmula. Bom, a primeira parte do episódio, nós temos mais ou menos um estabelecimento de um conflito, mais ou menos um estabelecimento de um vilão, mais ou menos um estabelecimento da relação que esse vilão vai ter ou poderia ter com o protagonista. E aí na segunda parte do episódio, de fato, o vilão confronta com o protagonista. O vilão de fato confronta com ele. E aí eles têm uma lutinha. Só que essa daí é uma lutinha de nada. Ela só serve para mostrar o poderzinho do vilão do dia. Você sabe que esse poder não é o poder definitivo ou mais forte do vilão, e você sabe que o vilão não está usando todos os seus poderes, ele não está usando toda a sua força. E o protagonista, ele mais ou menos que supera esse ataque do vilão de uma forma bem meia boca. Quando o protagonista supera esse poder, o vilão, por algum motivo ou outro, ele tem que se retirar, ele tem que fugir, e aí a luta fica inacabada. Isso daí só serve para uma luta futura, para estabelecer mais ou menos a relação entre esses dois personagens, para uma luta futura ser mais interessante. E é uma forma muito covarde de fazer isso, é uma forma muito repetitiva, ainda mais que, Cavaleiros do Zodíaco original tinha isso, por exemplo, na Saga de Asgard. Na Saga de Asgard, o primeiro episódio é basicamente para introduzir um dos guerreiros deuses, e eles têm uma luta lá, os Cavaleiros de Bronze com um dos guerreiros deuses. E é uma luta até que legal, mas a diferença é que Cavaleiros original não usa tanto assim esse clichê, e também dá pra deixar passar, você não se irrita tanto com esse clichê, porque, poxa, tem, sei lá, em 3 episódios de 150. Ômega
já exagera um pouco mais. Tem, sei lá, uns 30 episódios de 120. Soul of Gold é pior ainda, porque você tem de 13 episódios, 5 deles seguem exatamente essa mesma fórmula. E você sabe que essas lutas não vão levar em nada. Você sabe que essas lutas são fillers. No segundo ato, nós de fato temos a parte que eu considero a mais interessante. Eu acho que é a parte que vocês também mais consideram interessante, que seria de fato a luta entre os Cavaleiros de Ouro e os Cavaleiros Deuses. E aí, sim, é a parte que você realmente quer assistir. O problema é que essa parte é completamente rushado. A maioria das lutas entre os Cavaleiros dura metade de um episódio. Então você mal tem tempo para realizar uma luta e ela já acaba. E o terceiro ato é o mais chato e maçante, porque são 4 episódios inteiros entre uma luta só com o vilão final. E é, cara, a luta nunca acaba e é basicamente uma luta de power-up. E quando eu falo de luta de power-up, eu quero dizer mais ou menos assim: o protagonista aumenta o seu poder. Ah, mas agora o vilão aumenta o seu poder. Mas agora o protagonista tem que arranjar uma maneira de aumentar o seu poder mais ainda. Dragon Ball consegue fazer isso até de uma certa forma boa em várias lutas, algumas nem tanto, mas por exemplo, se você pegar Gohan contra Cell, eles fazem uma luta de power-up e é uma luta incrível. Não tô dizendo que lutas de power-up não podem ser legais. O problema é que isso não funciona em Soul of Gold, porque é muito óbvio. Você sabe exatamente de que forma o protagonista, o vilão, vai aumentar o seu poder. Você consegue ver antes da luta começar, de qual forma. Se você assistiu o Cavaleiros do Zodíaco, o antigo, claro, você já sabe qual clichê eles vão usar pra aumentar o poder dos personagens. Tornar esse tipo de luta legal seria exatamente você não saber de que forma o protagonista vai reagir, de que forma ele vai aumentar o seu poder. Mas quando você já sabe, não tem mais esse fator surpresa. Então fica uma luta que você sabe que não vai resolver em nada, porque nos outros mangás, pelo menos você não sabe como o protagonista vai vencer. Em Soul of Gold, você mais ou menos já pode imaginar de que forma o protagonista vai vencer. E é muito chato. É muito chato e é muito óbvio. Podia ter todos esses defeitos que eu citei agora. Podia mesmo. Mas se esses clichês, eles detonam o anime. E tipo, não é o clichê que eu falei desde o começo, que são os clichês que você vê em Cavaleiros do Zodíaco e você diz: poxa, isso daqui eu só vejo em Cavaleiros do Zodíaco. Eu só vejo os caras subindo 12 casas em Cavaleiros do Zodíaco. Não, são clichês que você vê em todo lugar. Você vê tanto em animações ocidentais quanto orientais, você vê tanto em filmes quanto em séries, você vê em tudo. Esses clichês são os mais usados de todos os tempos. E Cavaleiros do Zodíaco Ômega pega tudo e põe numa só série. E parece que os caras, como eu disse, parece que os caras não sabem o porquê os clichês de Cavaleiros do Zodíaco original, ironicamente, funcionam a favor deles. No original, quando você vê o Ikki, o Shun, o Yoga e o Shiryu se sacrificando para derrotar um inimigo, gastando a própria vida para derrotar um inimigo, você diz: poxa, isso daqui eu só vejo em Cavaleiros do Zodíaco. Se essa ideia não tivesse sido repetida tantas vezes, não seria um clichê dentro da própria série. Se só o Ikki tivesse sacrificado, por exemplo, isso não seria um clichê. Mesmo assim, eu gosto porque é uma ideia que eu só vejo em Cavaleiros do Zodíaco. Soul of Gold não tem isso, ele não cria nenhuma ideia nova, nenhum clichê novo, por assim dizer, e basicamente copia clichês tanto dos Cavaleiros antigos, tanto quanto de outras séries. E fica extremamente óbvio isso. Como eu falei, tem o clichê do primeiro ato dos episódios, isso é um clichê horrível. Tem o clichê do power-up, que eu falei. Tem o clichê de que o vilão do dia ele não pode ser derrotado até ele apresentar todo o problema pessoal dele. E aí o herói do dia, ele diz: poxa, agora eu vou dar uma de psicólogo e resolver o seu problema pessoal. E aí o protagonista ele resolve o problema pessoal do vilão, e aí sim, após resolver esse problema pessoal, que o vilão toma um golpe final. Nós temos o clichê de que o protagonista apanha o episódio inteiro, e aí no final do episódio ele dá um único golpe e vence o inimigo instantaneamente. Nós temos o clichê de um personagem do bem sendo controlado por um personagem do mal. Nós temos o clichê de um dos antagonistas que tem relação com um dos personagens do bem, achando que esse personagem do bem está sendo enganado.
quando na verdade é esse antagonista que tá sendo enganado o tempo todo. Não sei se deu pra entender isso que eu falei agora, ficou muito confuso. E muitos outros, e isso que eu não me lembro de todos. E isso que eu provavelmente não percebi de todos. Dá pra dizer que sempre teve esses clichês, mas nunca foi tão abundante, nunca foi tão irritante quanto aqui. E chega um momento que você não se importa com as lutas, você já sabe o que as lutas vão resultar. Você já sabe de que forma o inimigo vai atacar, você já sabe de que forma o herói vai contra-atacar, você já sabe tudo. Você já assistiu Cavaleiros do Zodíaco Ômega, Soul of Gold? Antes mesmo de começar a assistir, é só você ter assistido a série original que você praticamente já assistiu Soul of Gold, porque é basicamente tudo repetido. E eu nem quero falar muito do Deus Ex Machina que tem nessa série, nem quero falar muito de, por exemplo, as cenas completamente idiotas que tem. Por exemplo, nós temos um flashback de um dos Cavaleiros Deuses. E aí, esse flashback mostra que a Hilda foi possuída. E exatamente no momento que a Hilda foi possuída, aquele Cavaleiro Deus, no exato momento, ele já é capturado pela Hilda. E aí, quando esse Cavaleiro Deus é solto, é libertado, logo em seguida nós temos uma cena dele falando: poxa, se eu tivesse notado que a Hilda tivesse virado do mal antes, nada disso teria sido acontecido. Sabe, o cara, ele notou algo no momento mais cedo possível, só que não deu tempo dele reagir a tempo, pois ele foi capturado. Mas mesmo assim, ele tem uma frase idiota de que falando que ele, poxa, se eu tivesse notado antes, cara, você notou no momento exato, você só não teve a chance de agir porque você foi capturado e você tá se culpando por causa disso. Eu dei risada quando eu vi isso, eu não consegui levar a sério, eu fiquei, poxa, eles fizeram mesmo isso, eles conseguiram errar algo tão óbvio. Mas eu acho que eu já falei bastante, e é exatamente isso. É por isso que eu considero Cavaleiros do Zodíaco Ômega, Soul of Gold, pior que Cavaleiros do Zodíaco Ômega ou do que qualquer obra de Cavaleiros do Zodíaco.